E hoje é o último dia do mês, quinta-feira, 31 de outubro. E a campanha Outubro Rosa termina hoje. É claro, como é o último dia do mês e o último dia da campanha. Um dado chama muito a atenção. Mesmo com a conscientização anual, os números mostram uma grande redução na procura pela mamografia no Sistema Único de Saúde, o SUS. O exame é o principal método para rastrear a doença. Para falar sobre a importância da prevenção, vamos conversar agora ao vivo com a doutora Mariana Bello, que é médica mastologista. Doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Obrigada. Doutora, de acordo com o Ministério da Saúde, em todo o Brasil houve uma queda de 1,5% no número de mamografias se compararmos, com os 7 primeiros meses deste ano e do ano passado. Qual a importância do exame e o que teria, na sua análise, motivado essa baixa procura? É muito importante a gente estar mais uma vez tratando sobre esse assunto, tamanha a prevalência da doença na população feminina, que a gente enfatiza ainda um pouco mais durante esse mês de outubro, mas a gente tem que sempre lembrar que isso deva acontecer ao longo de todos os anos, A mamografia é a principal forma de prevenção secundária. Então, ou seja, é o principal exame de imagem a ser ofertado para as pacientes no sentido de impactar a redução de mortalidade. Nossa cobertura de rastreamento brasileira, é aquilo que nos mostra que o exame foi feito, ou seja, ele alcançou as pacientes naquela faixa etária que é determinada pelo Ministério da Saúde, que é a idade ali de 50 a 69 anos, com a periodicidade a cada 2 anos. Então, quando a gente fala da nossa cobertura nacional, infelizmente, os nossos números eles não são favoráveis, E ainda ao longo dos anos de 2020 até 2021, 2022, em que a gente sofreu os impactos da Covid, da pandemia, esses números foram cada vez inferiores. E a gente ainda, mesmo em 2023, 2024, não alcançamos os números no sentido de adequação do rastreio prévios aos anos de pandemia, por exemplo, 2018 e 2019. Isso muito justifica, às vezes, a forma desigual, como às vezes as pacientes talvez não tenham um acesso facilitado por exame de rastreio, Repercute muito daquilo que é a desigualdade no nosso país mesmo. Então, por exemplo, a gente tem dados do Instituto Nacional do Câncer que mostram que pacientes com renda per capita inferiores, pacientes com cor ou raça, que se autodeclaram pardas ou negras, fazem menos rastreio, tem menos acesso ao exame mamográfico. Dados demográficos, por exemplo, pacientes que às vezes residem em zona rural ou cidades periféricas, infelizmente também têm uma maior dificuldade de acesso ao exame. Isso repercute, talvez, na dificuldade da gente alcançar números favoráveis, E tem dados, assim, de proporções, numéricos que nos mostram preocupação. Ao longo de 2019, a nossa cobertura de rastreamento ela chegou a apenas 58% dessa população e ela alcançou essas mulheres nessa faixa etária, nesse período determinado, em apenas 58%. E a gente tem um dado de 2019 também que mostra que existem 24%, pelo menos, de pacientes que estão nessa população-alvo e que nunca realizaram o exame. Doutora, os dados realmente eles são muito preocupantes, E é por isso que a gente precisa reforçar sempre essas informações. Eu gostaria de finalizar a entrevista contigo pedindo uma mensagem, um alerta para que as mulheres tentem imaginar como seria receber um diagnóstico. A gente pode prevenir essa doença, A importância da mamografia, dos exames anuais. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem de incentivo e de alerta realmente para as mulheres e para os homens também que estejam nos acompanhando, por favor. Sim. Então, todas as mulheres, que mesmo que assintomáticas, elas devem procurar orientação, principalmente essas pacientes que vão ter assistência do Sistema Único de Saúde. Então, a partir dos 50 anos, procure de forma espontânea o atendimento, às vezes, na atenção primária, no posto de saúde, procure realizar o seu exame para uma melhor avaliação. É a única forma da gente estar fazendo o diagnóstico precoce, que impacta diretamente em tratamentos menos agressivos, no sentido cirúrgico e até de alguma
de alguma indicação de tratamento sistêmico, impacta principalmente na chance de sobrevivência dessa paciente e a chance de cura, né, que chega superior a 90% quando a gente tem diagnósticos precoces. E a mamografia é o único exame que tem essa capacidade de redução de mortalidade. Então, assim, às vezes há relatos de desconforto diante da compressão, né, que é realizada para a realização dos exames, ou às vezes o relato de falsas informações, né, informações inadequadas, de que a radiação promovida pela mamografia pode promover o câncer de mama ou câncer de tireoide. Então, a gente precisa desmistificar todas essas fake news, né, e desinformações que às vezes podem gerar aí a não procura dessas pacientes pelo exame mais adequado, né. É um exame muito tolerável e rápido, né, e totalmente seguro, né. Então, os dados científicos nos fazem ter segurança de indicá-la e ela tem um benefício imenso quando a gente fala em impacto, né, em relação à redução de mortalidade. Certeza, doutora. Olha, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer falar contigo e muito importante sempre a gente trazer a conscientização sobre a prevenção. Muito obrigada, doutora, e até uma próxima. Obrigada pela atenção. Abraço. Um abraço. A gente acabou de conversar com a doutora Mariana Bello, médica mastologista.